Bom dia, Deus seja louvado. Esta semana nós estaremos comemorando o Dia das Mães, né? A gente, como mãe, diz nosso dia é todos os dias. E é verdade, realmente todos os dias é Dia das Mães, porque as mães, elas não param. Elas estão sempre ativas, elas estão sempre cuidando, né? A mãe raiz, hoje fala mãe raiz, né? A mãe raiz, ela está sempre ali cuidando do seu filhinho, não tem idade, não tem idade. Às vezes eu fico observando as mães mais idosas, elas estão sempre ali com carinho com seus filhos, se dedicando, preocupadas e muitas das vezes nem descansam, porque ficam tão preocupadas com os seus filhinhos. E eu cheguei à conclusão que mãe, verdadeiramente, né, ela, por mais que ela seja cristã ou não, ela vai descansar quando ela partir. Porque enquanto ela estiver aqui, ela vai sempre achar que o filho é o seu menino, é a sua menina. Para nós, os filhos nunca crescem. Às vezes eu vejo os garotos que na casa do Senhor, que eu vi no ventre da mãe, outros que quando eu cheguei eram pequenos e hoje estão jovenzinhos. Eu tenho sempre como eles pequenos, a lembrança que eu tenho, né, é deles criança. Então, mãe é amor, mãe é sinônimo de amor, né? Mãe raiz é sinônimo de amor. Mas eu quero falar de uma mãe, uma mulher que ela não podia gerar e ela tinha amargura de alma porque ela não podia gerar. O seu marido, ele tinha uma outra esposa, e eu quero explicar isso aqui, né? No Oriente, as pessoas têm mais de uma mulher, mas Deus não criou o homem para ter mais de uma mulher. Nós vemos que lá em Gênesis, Deus deu para Adão uma esposa. Uma esposa. Ele não deu para Adão duas esposas. Ele deu uma esposa. E essa esposa foi tirado da costela de quem? De Adão. Então, no início não era assim, mas com o passar dos anos, os homens vão se adaptando. Aliás, com o pecado, o homem se achou no direito de ter duas esposas. E na cultura daquela época, quando a sua esposa de casada não gerava, eles podiam ter outra mulher, outra concubina para gerar filhos. E aqueles filhos ficavam como se fosse da esposa de casada. E essa mulher, ela se entristecia com isso, porque ela não podia dar filho. Vamos ler no 1:2. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofne e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada. Era costume, naquela época, o povo que morava distante, ele tinha que sacrificar uma vez por ano pelos pecados, pelos seus pecados, adorar a Deus. E aí, uma vez por ano, eles iam até Siló entregar as suas ofertas aos sacerdotes. E ele entregava pelos seus filhos e pela sua concubina. Mas por Ana, ele dava uma porção maior, porque era a mulher que ele amava. Ele dava porção dobrada porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Isso para ele não era um problema, porque ela não gerava filho, porque
ele amava ela. Então, quando se ama, não há dificuldade, não é verdade? Jesus nos amou tanto, tanto, que ele se entregou por nós, por mim e por você. Ele não viu dificuldade em se entregar, em obedecer o Pai para morrer na cruz por mim e por você. O amor, ele faz isso. Por isso que a mãe é sinônimo de amor. Ela se entrega pelo seu filho. Ela carrega aquela criança 9 meses no ventre. Mesmo que seja de adoção, ela espera aquele momento até pegar aquela criança que ela adotou nos seus braços. É uma gestação também. Quando uma mãe ora para que venha gerar filhos, também é uma gestação. E assim não foi com Ana. Ana tinha vontade. E Ana tinha Penina, que ficava ali no seu pé, humilhando, maltratando ela. Mas um dia, Ana parou de chorar. E Ana se levantou. Porque chega o dia, meu amado e minha amada irmã, que nós temos que nos levantar e orar a Deus. E o Senhor vai dar uma solução para aquilo que nós precisamos. Olha o que aconteceu. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana estava amargurada, Ana estava entristecida, mas Ana tomou uma posição e ela orou e chorou muito. Mas sabe diante de quem que Ana chorou? E é o que eu e você devemos fazer, em vez de ficarmos reclamando, murmurando, é orar, é clamar diante daquele que tem todo o poder de nos abençoar. Seja por um filho, seja por um marido, seja por qualquer coisa que você deseje, clame como Ana fez. Ela tinha amargura de alma e ela chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor. Ai, que coisa linda! Eu o dedicarei ao Senhor, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Veja bem, Ana orou e fez um voto a Deus. Ela dizendo que se Deus desse a ela um filho varão, olha, ela especificou o que ela queria. Ela queria um filho varão, um homem. E ela não iria passar navalha sobre a cabeça dele e ela iria devolvê-lo para o Senhor. Você imagina? Ela não tinha nenhum filho. E o único filho, se Deus desse a ela, ela ia devolver para o Senhor. Porque ela entendia que o que vem para a vida dela é de Deus. E ela ia devolver a primícia para o Senhor. Será que eu e você temos entregado os nossos filhos nas mãos do Senhor para que Ele cuide, para que Ele dirige, para que Ele trate? Nós precisamos fazer isso. Os nossos filhos não é do mundo, como as pessoas. Eu criei meu filho para o mundo. Não, a gente cria os nossos filhos para Deus. Para que eles deem fruto, para que eles sejam homens e mulheres dignos de glórias a Deus, das pessoas olharem para eles e disserem glórias a Deus pela vida do seu filho, pela vida da sua filha, que é uma bênção.
E Ana foi confundida, porque ela só mexia com os lábios, ela não abria a boca, ela só mexia com os lábios e chorava. E o sacerdote pensou que ela estava, o sumo sacerdote, né? O sacerdote pensou que ela estava bêbada, embriagada. E ela disse assim, 13, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso ele pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, olha o julgamento, né? Temos que ter o cuidado de olhar para uma pessoa e julgar aquela pessoa. Nós não sabemos o que aquela pessoa carrega dentro de si, a dor que aquela pessoa está sentindo, e muitas das vezes, às vezes nós julgamos aquela pessoa, e nós não devemos fazer isso. E Ana diz assim, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana também não discute com aquele sacerdote. Nem foi embora aborrecida porque ele disse que ela estava embriagada. Ela responde ele com todo carinho e mansidão. Ela diz para ele, né, que apenas estava derramando a alma dela perante ao Senhor. Que eu e você, como mãe, possamos derramar a nossa alma diante do Senhor. Mães, filhas, homens e mulheres, derrame a sua alma perante ao Senhor. E ela prossegue, não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Essa mulher já não estava aguentando mais. Quantas das vezes eu e você já não aguentamos mais? Estamos angustiados, aflitos. Mas eu quero te dizer, Deus está te ouvindo. Deus está nos ouvindo. Deus está tratando de nós. Se volte para Ele. Quando eu digo voltar para Ele, olhe para Ele, busque em oração. Mas se você estiver afastado, aproveite o momento. Volte também para Ele. Coloque diante dele a sua angústia, a sua tristeza, a sua aflição. E então, então ele disse, vá em paz. E que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vai em paz. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que neste dia você fique em paz. E que Deus, o Todo-Poderoso, lhe conceda o que você precisa, o que você busca, o que você quer que Ele te faça. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, te conceda a tua e a minha petição. Prosseguimos. Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Olha que coisa linda, gente. A tristeza nos abate. A palavra do Senhor diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste faz secar os ossos. E Ana, logo que ela apresentou a sua oração, a sua dor ao Senhor, ela sentiu paz na sua alma, ela sentiu alegria no seu ser, e o seu semblante mudou. Que eu e você possamos ter essa consciência de buscarmos ao Senhor em todo o tempo, em todo o
tempo. E eles foram embora para casa. E quando eles foram embora para casa, a palavra do Senhor vai dizer: e eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor e depois voltaram para casa. Não voltaram sem adorar. Eles adoraram o Senhor. Esse tempo que você aguarda a libertação do seu filho, esse tempo que você aguarda um filho, esse tempo que você aguarda tantas outras coisas, aproveite para adorar ao Senhor. Aproveite para adorar ao Senhor. Não pare de adorar ao Senhor, porque se torna mais leve. Quando adoramos esse Deus maravilhoso, esse Jesus, aquilo que nós passamos é mais leve. Amém? E olha o que aconteceu. Voltaram para casa em Ramá, e Elcana, que era o marido de Ana, teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Olha que coisa linda. Deus se lembrou de Ana. E que nessa semana Deus se lembre de mim e de você. Que Deus atente para a minha e a sua oração. Que Deus se lembre e nos responde aquilo que nós necessitamos e precisamos. E ela deu o nome de Samuel. Samuel foi um grande sacerdote. Samuel foi juiz. Samuel, ele dirigiu ali o povo de Israel até o dia que o povo rejeitou Deus. Deus não preparou uma coisa pequena para ela, não, pelo contrário, preparou grande coisa. E quando o menino desmamou, Ana levou o menino para entregar ao sacerdote. Você imagine Ana entregando seu filho, o único filho que ela tinha, meu amado, minha amada irmã, para o sacerdote. Deus é pai. E Deus também entregou o seu único filho. Depois de Maria, entregou o seu único filho, Jesus. Deus entregou. E Maria entregou, o único filho não. Maria tinha mais filhos, tá? Mas eu quero dizer assim, o primogênito dela, ela entregou. E Jesus entregou. Deus entregou o seu único filho. Para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida abundante com Jesus. Para que nós não viéssemos passar a eternidade sem Jesus. Podemos passar até aqui na terra, mas para chegar aos céus, precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Maria teve mais filhos, tá? Jesus não era, mas Jesus era o primogênito dela. E Ana também teve mais filhos, mas Ana entregou. Ela abriu mão. E ela leva lá no dia, lá passados os anos, o menino desmamou, ela leva lá o menino de volta. E ela chega assim, diz assim, depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu lhe fiz. Por isso, também entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles o adoraram. Ela abriu mão, ela cumpriu o voto dela. Ela deu para o Senhor o filho que Deus deu para ela. Coisa linda, né?
que eu e você possamos entregar os nossos filhos ao Senhor, dedicá-los a Deus, consagrá-los ao Senhor. Então, Ana, tem um cântico de Ana, depois você lê o cântico de Ana. E Ana, ela teve mais filhos. Ela teve mais filhos, filhos e filhas. Ela não ficou só com aquele filhinho que ela deu, ela não ficou sem aquele filho. Ela teve filho. E o início do cântico dela diz: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Aleluia. Ela faz um cântico para Deus. A alegria dela foi tamanha que ela fez um cântico para Deus. Aleluia. Que eu e você possamos fazermos também cântico para o Senhor. Que possamos também adorar ao Senhor. Que possamos também continuarmos na presença do Senhor e entregar os nossos filhos ao Senhor. Ana ficou feliz, olha aqui. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Olha aí, até a mulher estéril tem 7 filhos. E a que não tinha filho perdeu o vigor porque não estava mais gerando. Eu e você precisamos gerar filhos, não importa que seja do ventre, né? Eu já gerei minhas 2 filhas do ventre, era para ser 3, mas Deus não permitiu, não sei se era mas tenho 2 filhas, mas pude gerar 3, e outras geraram mais, mas hoje eu não gero mais filhas do ventre, mas gero filhos espirituais, ganhando vidas para o Senhor, cuidando de pessoas, orando pelos meus filhos espirituais. Enquanto seus filhos não vêm, ore pelos filhos espirituais que Deus te dá. Ore pelos seus filhos espirituais. Oremos. Pai querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor ouve a oração da mulher aflita, da mulher angustiada, da mulher com amargura. Muito obrigada porque o Senhor nos atende, nos ouve, nos guarda, nos livra, nos protege, nos ajuda. Muito obrigada, Senhor. E eu quero nesta manhã te pedir, abençoe cada mãe, Senhor. Cada mãe das nações, abençoe em nome de Jesus. Que cada mãe agora seja fortalecida na força e no poder do Senhor. Todos nós podemos ser mães e gerarmos filhos. Que o Senhor possa abrir o ventre que não está gerando, mas que o Senhor possa possibilitar mães de terem outros filhos em suas mãos. Aqueles que serão adotados, separa, Jesus, separa, abrevia o tempo de espera da adoção, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as mães que estão para dar à luz, as mães que ainda vão gerar. Toma o ventre, Senhor, de cada mulher em tuas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. E eu te peço, abençoe as mães, abençoe as avós que não deixam de ser mãe. Abençoe todos aqueles que oram e clamam a Ti pelos filhos espirituais também. E nós também, Senhor, te pedimos, dai-nos filhos. Dai-nos filhos, Senhor. Precisamos de filhos para cuidar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aquela mãezinha que já não tem mais filho, mas que tem os filhos do coração.
traz alegria nesse final de semana, onde vai haver comemoração. Alegra o coração daqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, Senhor. Alegra o coração das mães e dos filhos também, que eles possam ser despertados a ir visitar as suas mães, mudar a sua atitude e amá-las, em o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelas mães que o Senhor me deu. Obrigada pela minha mãe Francisca, que me gerou, e obrigada pela minha mãe Sônia, que me gerou no coração. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as mães que me adotaram como filhas, que cuidaram e cuidam de mim. Eu te louvo e te adoro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E feliz Dia das Mães. Deus seja louvado.